Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 2 de novembro, segunda-feira, a Igreja nos convida a celebrar a comemoração de todos os fiéis defuntos, ou como comumente conhecemos, a missa de finados. Antes que possamos dizer que a Igreja nos convida a celebrar a morte, muito pelo contrário, esta celebração nos convida a tomar consciência da vida em Cristo, da vida eterna nele. Por isso, nós cremos e professamos que em toda celebração eucarística, as três igrejas se unem. A igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que se encontra no purgatório, e a igreja triunfante, que está diante de Deus. Ontem, dia 1º, celebrávamos o Dia de Todos os Santos. Hoje, celebramos então a comemoração de todos os fiéis defuntos. Que a nossa oração se volte, sobretudo, às almas do purgatório, para que encontrem alívio e possam contemplar a face de Deus. Por isso, iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos 37 a 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o comentário desta comemoração de todos os fiéis defuntos. A Igreja hoje convida-nos a rezar pelos nossos falecidos, na firme esperança de que desfrutem a vida eterna, contemplando a face de Deus. Este dia nos lembra a fragilidade de nossa existência, que necessita de amor e cuidados. Em comunhão com aqueles que já partiram, e a quem amamos, celebremos o Senhor, a nossa luz e salvação. Amados irmãos e irmãs, na celebração de hoje, nós vamos perceber que não vamos entoar o hino de louvor, nem o ato de fé, o creio, a profissão de fé. Nós somos convidados a adentrar neste mistério da ressurreição de Cristo, da paixão, morte e ressurreição, do mistério pascal de Cristo em nossa vida por meio desta comemoração. Mas, Padre, não precisaríamos professar a nossa fé? Todo ato litúrgico é profissão de fé. Toda reunião e oração em favor tanto de nós mesmos, como de todos aqueles que amamos, sejam aqueles que estejam vivos ou aqueles que já partiram, são atos de fé.
Por isso, amados irmãos e irmãs, esta comemoração dos fiéis defuntos, que sempre se dá no dia 2 de novembro, ela nos convida a adentrar no mais profundo mistério de nossa existência. A morte ainda continua um grande mistério a todos nós. Sabemos que ela é, sobretudo para nós cristãos, temos a firme esperança de que ela é a passagem para a vida eterna, mas sempre nos lança neste mistério profundo. Mistério cercado de respeito também para com aqueles que não creem, para aqueles que não professam a fé. Ser cristão muda alguma coisa no modo de considerar e enfrentar esta realidade. Nós cremos e professamos que a morte foi vencida por Cristo, nosso Senhor. E se com Ele somos batizados, com Ele formos sepultados, com Ele ressuscitaremos. Não é por menos que nós dizemos que a experiência da morte corporal é esta Páscoa definitiva, a passagem para junto de Deus. Então, diante desta atitude cristã, da pergunta sobre o sentido último de nossa vida, de nossa existência, a resposta se encontra no mais íntimo de nossa experiência de fé. Nós precisamos crer. É necessário crer e professar que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a esta vida futura. Nós estamos neste mundo de passagem. O nosso destino é o céu, é a nossa pátria celeste. Portanto, para nós cristãos, a morte não é resultado de uma luta trágica que se deva afrontar, mas a morte é fruto de uma caminhada. Nós estamos seguindo as pegadas de Cristo. Se por um lado a morte foi para nós por um longo tempo resultado do pecado, por outro lado, ao experimentar a morte e ressuscitar, cremos que ela se torne para nós passagem. São Francisco de Assis chega ao absurdo dizer: irmã morte, pois ele compreende que a partir deste caminho a morte nos une a Cristo. Mas nós precisamos ficar cultuando e desejando de modo algum. Nascemos para a vida e para ela voltaremos, com toda certeza. Como dizia Santa Teresinha, a morte neste mundo, sobretudo para aquelas que ela amava, ela dizia: não chorem por mim, hoje eu não morro, eu entro na vida. Hoje é dia então de nos unirmos em oração, sobretudo aos nossos fiéis defuntos, aos nossos parentes, amigos e conhecidos. Durante toda esta semana, somos convidados a lucrar, então, indulgências plenárias, tanto para nós, como para aqueles que já faleceram. Nós podemos fazer esta opção. Mas, Padre, como vamos viver isto? Comunhão eucarística, confissão e a visita, então, ao cemitério, e sempre esta comunhão, esta oração, ela possa ser vivenciada na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Certamente, nós vamos ouvir na celebração do dia de hoje, ainda melhor, os aspectos de como se viver, então, as indulgências plenárias. Que possamos nos reunir ou estar unidos, então, aqueles que não podem estar aqui conosco, por meio das mídias sociais, para que assim, unidos, possamos rezar por aqueles que amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.